avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Aonde Ele está, está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Aonde Ele está, está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Seja muito bem-vinda ao programa Celebrando Pentecostes, o programa da Renovação Carismática Católica do Brasil. Que alegria estar aqui com você, meu irmão, minha irmã, entrar na sua casa para juntos proclamarmos que Jesus está aqui, está em todos os lugares, né? No céu, no ar, no mar, mas principalmente aí no seu coração, tá bom? Quero aqui acolher no nosso programa de hoje o nosso irmão que já esteve aqui no programa, não sei se vocês o conhecem, então se apresenta, fala seu grupo de oração, seu estado pra gente. Uma alegria muito grande poder nos unir e rezar junto, proclamando o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Meu nome é Cláudio Alexandre, eu sou do grupo de oração Caminhando com Jesus, na pequena cidade de Teresópolis, na diocese de Petrópolis, no lindo estado do Rio de Janeiro. Que maravilha! O meu estado também é lindo, Minas Gerais. Vamos acolher aqui também nossos irmãos que estão conosco na música. Tem um aqui que vocês já devem conhecer o rostinho, né? Então se apresentem pra gente também. Que alegria, Dani. Boa noite a todos. Estarmos juntos aí novamente, celebrando Pentecostes. Meu nome é Bruno, faço parte do grupo de oração Marca da Vitória, da Diocese de Campo Limpo, e estou hoje com meu irmão Wesley, do grupo de oração Levanta-te, também da nossa diocese. Uma alegria estarmos aqui hoje rezando. Que maravilha! Meus irmãos, hoje nós temos um tema muito especial para trabalhar aqui no nosso programa. Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, nessa noite, nós vamos falar de Jesus. Mas muito mais do que falar ou ouvir falar de Jesus, nós vamos viver uma experiência profunda com Jesus. Se você aceita viver essa experiência, se você deseja viver essa experiência, quero te convidar neste momento a você fechar os seus olhos, né? Se você puder, né? Põe a mão no seu coração e neste momento vá dizendo e proclamando o nome de Jesus. Talvez, meu irmão, minha irmã, você está aqui com a gente no programa, você esteja até se sentindo um pouco perdido. Eu sei de tantas pessoas que vão passando canais e de repente para aqui na Canção Nova. Talvez esse seja o seu caso. Talvez hoje, nesta noite, você entre aqui com a gente neste momento de oração, neste programa, com o seu coração sentindo sozinho, abandonado, sentindo medo. Por isso eu quero te convidar, vá dizendo repetidas vezes, Jesus, Jesus. Vá dizendo isso no seu coração, vá chamando Jesus, 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 porque a palavra fala que não há nenhum nome acima do nome de Jesus. Por isso, neste dia de hoje, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a entregar a sua vida de uma forma profunda para Jesus. Vá falando para Jesus, Jesus, entra de fato na minha vida. Eu sempre falei do Senhor, eu sempre ouvi falar do Senhor. Eu sou uma pessoa que até vou à igreja, mas hoje eu quero viver uma experiência contigo, Jesus. Por isso, entra aqui no meu lar, na minha casa. Vá falando para Jesus, tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo na minha família. Tu és bem-vindo na minha história, no meu trabalho. Tu és bem-vindo em tudo o que sou, Jesus. E vá neste momento, meu irmão, minha irmã, entregando para Jesus tudo que você traz no seu coração nessa noite. Talvez seu coração aí está cheio de alegria, de esperança, em festa. Vai entregando essa alegria e gozo para Jesus. Mas talvez o seu coração, meu irmão, minha irmã, está cheio de machucadura,
Talvez você está aqui e o Senhor até me fala de pessoas que vão às coisas da igreja, pessoas que vão em grupo de oração, mas o coração continua machucado, ferido. O Senhor fala de pessoas que se sentem em pleno desespero nessa noite. Vá clamando: Jesus, eu te entrego o meu desespero, eu te entrego os meus medos, eu te entrego, Jesus, a minha situação financeira. Você que é pai de família, que está aqui assistindo a Canção Nova desesperado porque não sabe o que fazer. Você que é homem e se sente até envergonhado pela sua situação financeira. Vá falando: Jesus, entra nessa situação da minha vida agora. Vem, Jesus, assumir o controle. Vem ser Senhor do meu profissional. Vem ser Senhor, Jesus, dessa situação da minha casa, da minha família. Vem ser Senhor de todo o meu ser. E vai falando para Jesus tudo aquilo que você quer dar para Ele. E vai falando: Jesus, eu te entrego essa situação. Eu te entrego a minha família, a minha casa, as minhas dores. Eu te entrego, Jesus, os meus planos. Eu te entrego o meu agora. Eu te entrego também, Jesus, o meu futuro. Tu és, Jesus, o Senhor de tudo o que eu sou, de tudo o que vivo. Tu és, Jesus, o meu Senhor. Preciso mais que tudo nessa vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável. Sou todo teu, sou todo teu, de ti. Preciso mais que tudo nessa vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável. Sou todo teu. Vai dizendo isso no seu coração. Jesus, eu preciso de ti. Pode ser que eu tenha andado afastado. Pode ser que no medo, na dúvida, no desespero, eu o tenha deixado de lado. Mas hoje eu quero dizer, eu quero assumir, eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso de ti em todas as áreas da minha vida. Eu preciso de ti aqui comigo, agora. Eu preciso de ti falando comigo, Jesus, neste momento. Se você puder, aí da sua casa, estenda a sua mão aqui para o nosso irmão Cláudio, que nessa noite vai ser boca de Deus para a gente aqui. E vai falando: Jesus, recebe esse teu servo, recebe a vida, o coração, a história dele, mas recebe de uma maneira muito particular tudo o que ele preparou para partilhar com cada um de nós nessa noite. Nós queremos te pedir, Jesus, se manifeste por meio desta pregação, por meio da tua palavra. Tudo isso por intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Falar do senhorio de Jesus, falar da ação ativa dele na nossa vida é sempre motivo de alegria. Como rezávamos, cada um de nós está numa situação de vida. Cada um de nós está vivendo um momento específico. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de invadir a minha realidade e a sua realidade no agora e transformar tudo aquilo que Ele quer transformar. Eu te convido a pegar a sua palavra, se ela estiver próxima de você, se não, presta bem atenção. Nós vamos meditar a carta aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. E olha o que o Senhor fala ao meu coração e fala ao teu coração com muito amor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem a Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Meu irmão e minha irmã, Jesus é a imagem do Deus invisível. Olha que interessante, na sua encarnação, o Senhor, quando vem o Deus conosco, o Emanuel, ele inaugura um relacionamento completamente novo com Deus, com nosso Pai. O Deus invisível passa a ter imagem. Nós conseguimos agora enxergar Deus. Nós conseguimos agora fisicamente ver Deus. A gente vê isso todo domingo, quando a gente vai à Santa Missa. Quando a Eucaristia é erguida, visualmente nós vemos Deus. Naquele momento, na encarnação, o Senhor traz toda uma nova forma de se relacionar com Deus. Um Deus que era invisível agora se permite ser chamado de Pai. O meu Pai amoroso. Na caminhada com os apóstolos, meus irmãos, a partir já do primeiro encontro, eles já começam a reconhecer quem é Jesus. O Senhor, quando chama Pedro ainda na barca, naquele primeiro momento ele já reconhece: eu não sou digno de que se aproximeis de mim. Mais à frente já, naquela caminhada com Jesus, na instituição, ao tempo ali da igreja, São Pedro reconhece, quando Jesus pergunta: o que falam de mim? O que dizem? Quem sou eu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Também no início, São João, no início do seu evangelho, já diz: no princípio ele é o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo é Deus. Irmãos, a linda profissão de fé de São Tomé, eu me encaro com essa profissão quase sempre, meus irmãos. Todo mundo tem um apóstolo que se identifica. Essa profissão tão humana de Tomé, nas suas dúvidas diárias, nos seus medos, nas suas incompreensões, num determinado momento ele precisa mesmo ver. E o Senhor não respeita a fraqueza. O Senhor entra na fraqueza de Tomé e ele faz uma das mais belas profissões de fé. Ali, Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Jesus Cristo inaugura na nossa vida, meu irmão, já desde o primeiro encontro. Talvez o teu primeiro encontro tenha acontecido há 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Mas a partir daquele, ou talvez nem tenha acontecido ainda, talvez seja hoje, talvez seja agora. A partir daquele momento em que naquela barca o Senhor te chamou a entrar, Ele já se revela a você, Ele já se revela a mim, e Ele vai ao longo de toda a nossa caminhada, permeando ela do seu senhorio, do seu cuidado, do seu amor. O Senhor nos comunica céu. O Senhor nos comunica a possibilidade de céu. O Senhor nos comunica o seu reinado integral. Cristo, o Rei do universo. Cristo, o Rei da criação. Por Ele tudo foi criado e nele tudo foi criado. Só que os termos, irmãos, se a gente não meditar à luz do Espírito Santo, eles limitam demais o reinado de Jesus Cristo. Cristo Rei do universo é o Cristo Rei de tudo. Mas não é um reinado humano. Não é um reinado de glórias humanas. É um reinado onde o trono é a cruz. É um reinado onde a coroa é de espinhos. É um rei que não veio para ser servido. É um rei que veio para servir. Cristo, o Rei servidor. Em Jesus, toda a lógica do mundo, ela é alterada e plenificada. Aquele que quer reinar veio para servir.
aquele que é de verdade o Rei de tudo e de todos, ele veio ao mundo para lavar os pés dos seus apóstolos. Ali ele nos dá a chave do seu reinado. Ali ele nos dá, meu irmão e minha irmã, a chave do servir. O Senhor vem nos comunicar o seu reino. Um rei comunica o seu reino. E o reino do Senhor não é desse mundo. O reino do Senhor não está inserido nas lógicas desse mundo. Como tem sido a nossa vida nessa caminhada nesse mundo, meu irmão e minha irmã? Eu sei pelas realidades que eu vivo, na minha diocese, no meu grupo de oração, no meu casamento, no meu trabalho. Eu sei das realidades em que eu estou inserido. E você, eu imagino as tuas. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. As lutas que eu sofro, você também sofre. Nós não podemos permitir nunca que as batalhas, as dúvidas, as angústias, os sofrimentos, os fracassos e as vitórias tentem diminuir na nossa vida o reinado de Cristo. Tudo isso que nós estamos vivendo, de bom e de ruim, é semente e fermento para aquilo que nós vamos viver no verdadeiro reinado de Cristo, que é no céu diante da sua glória. As realidades desse mundo, todas elas são passageiras. As lutas, as dores, as vitórias, o carro novo que você comprou hoje, daqui a 10 anos, já não é tão novo. Aquela luta que você passou e aquela enfermidade que você venceu, daqui a 10 anos, em nome de Jesus, a dor já passou. Mas a vitória de Cristo na tua vida, na minha vida, essa permanece para a eternidade. Essa não fica nessa vida. O reinado que Cristo nos chama, meus irmãos, o reinado que Cristo nos chama é um reinado de vida eterna. Essa nossa meditação de hoje, no versículo 18a, ele é a cabeça do corpo da igreja. E nós, os membros. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse reino em que o Senhor é rei, existe uma constituição, a carta magna desse reinado. Nós sabemos qual é. Ela tem um parágrafo só, ela tem uma lei só, para que a gente adentre a esse universo, a esse reinado. E como Deus é simples, Ele nos dá uma lei que é simples. Para eu e você podermos viver esse reinado pleno de Cristo na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a alma, de todo o coração, de todo o sentimento, com toda a força ou até com a falta dela. Amar a Ele. E amando a Ele, e por amor a Ele, amar aos nossos irmãos como a nós mesmos. Como membros desse corpo, amar todos os concidadãos do céu, junto comigo, junto com você, a todos nós. Isso nós só conseguimos, meu irmão e minha irmã, com a plena ação do Espírito Santo na nossa vida. Com força humana, a gente já sai de manhã querendo destruir os nossos irmãos. Com forças humanas, a gente já frequenta a missa, já frequenta as nossas experiências de religião, tentando destruir os nossos irmãos. Mas quando o Espírito Santo vem, ele nos comunica que Jesus é o Senhor e o seu reinado é para sempre. Por isso, do jeito que você está, eu te convido a fechar um pouquinho os seus olhos. Se você pode, eu gosto de rezar com as mãos erguidas, rendido. Se você pode, faça essa experiência. Erga os seus braços e proclama mesmo esse senhorio de Jesus na sua vida. Proclama mesmo essa alegria de pertencer a esse reino, de ser eleito, eleita para esse reino. Proclama de verdade que o Senhor veio e te quer e te ama e se entregou no seu trono de cruz por mim, por você. Proclama que dificuldade nenhuma vai te separar desse amor,
que dificuldade nenhuma vai permitir que você se afaste ou que Ele se afaste de você. E peça ao Espírito Santo, vem. Como diz Santa Helena Guerra, na simplicidade, vem Espírito Santo sobre a minha fraqueza, sobre a minha humanidade, sobre as minhas lutas. Batiza-me nessa noite, minha casa, minha vida. Batiza tudo aquilo que eu possuo. Batiza a minha história, a minha caminhada. Envia, Senhor do céu, o teu Espírito Santo e inaugura um tempo novo, um tempo de coragem, de ânimo, um tempo de parresia, um tempo de destemor. Porque temos, apesar das dores, apesar das lutas e das vitórias e dos fracassos, motivos para dizer: Tu és o Senhor. E é pela ação do Espírito Santo que nós proclamamos nessa noite: Jesus, Cristo, Rei do Universo, Tu és o Senhor e não há outro Senhor em teu lugar. Aleluia, bendito seja, adorado seja, glorificado seja. A Ti, Senhor, todo louvor, a Ti toda adoração. Vem, Espírito Santo. Declare juntos, vamos declarar juntos: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. E vamos rezando isso, clamando que o Espírito Santo venha, clamando que o Espírito Santo confirme no meu, no teu coração esse senhorio de Jesus. Clamando que o Espírito Santo nos ajude a sermos convencidos de que Jesus é maior do que tudo na nossa vida. Vamos pedindo: vem, Espírito Santo, vem sobre a minha vida nesta noite. Vem, Espírito Santo, e me batiza nesta noite. Vem me encher de Ti, ó Espírito Santo de Deus. Vem me fazer ser uma mulher nova, um homem novo, Santo Espírito. Vem me ajudar a ter mais fé, vem me ajudar a esperar mais em Deus, vem me ajudar, ó Espírito Santo, a ser mais perseverante, constante na fé. Vem, Espírito Santo, vem sobre a minha mente, vem sobre o meu coração, vem sobre todas as agitações, perturbações. Vem, Espírito Santo, eu quero Te experimentar nessa noite, eu quero Te sentir enchendo o meu coração, enchendo a minha vida da Tua presença, da Tua alegria, do Teu amor. Vem, Espírito Santo. Enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. E com seu coração cheio do Espírito Santo, eu quero fazer um convite muito especial para você que está aqui conosco na TV Canção Nova e que é coordenador da Renovação Carismática na sua diocese ou é da equipe diocesana aí da Renovação Carismática. Você sabe que todo mês de janeiro nós temos o Encontro Nacional de Formação para Servos, né, dos grupos de oração de toda a Renovação Carismática do Brasil. Mas talvez você não saiba que existe a possibilidade de, enquanto diocese, você antecipar os seus pedidos. Então, se você quer aproveitar o ENF para levar para casa nossos materiais, livros, apostilas, camisetas, né, imagens e o que mais, né, a sua diocese precisar, entre em contato desde agora com o Escritório Nacional, com a nossa loja, para você se antecipar. Isso te garante mais desconto e mais comodidade, porque você só chega na loja e retira o seu pedido, tá? Nós vamos deixar aqui o telefone, ó, 12 98138 2000. Anotou? Vou repetir, hein? 12 é o DDD 98138
2000, tá bom? E quero aqui também convidar você que ainda não conhece os produtos da Renovação Carismática Católica a seguir a nossa loja no Instagram. Você vai procurar aí no seu Instagram, Loja RCC Brasil, tá bom? Compartilhe também o nosso Instagram para que mais pessoas também possam seguir e compartilhar aquilo que é ser Renovação Carismática Católica. E por fim, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar você a contribuir com a Renovação Carismática Católica do Brasil. Quando você contribui, você ajuda de uma forma direta, não é nem indireta, tá? Você vai ajudar diretamente os nossos projetos de evangelização, como o programa aqui na TV Canção Nova, né? E tantas outras iniciativas. Para poder doar, você pode fazer um Pix agora para doacão@rccbrasil.org.br. E se você quiser contribuir continuamente, você vai acessar o nosso site rccbrasil.org.br/eu-colaboro, tá bom? A gente conta, né, com a sua colaboração. Quero aqui, meu irmão, agradecer a sua presença conosco, sua pregação foi uma bênção. Olha que gracinha, gente. Que Deus abençoe. Leve um abraço pro povo do Rio de Janeiro, que eu amo muito, tá bom? Amém. Que Deus te abençoe. Um abração, meus irmãos Wesley, Bruno, que Deus abençoe. Um abraço, né, para todo mundo da diocese de vocês também, tá bom? E um abraço para você que fique em casa com a sua família e com o coração cheio de Deus. A gente se vê no próximo programa. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.